A causa disso é o que chamamos de sabotador invisível, que não pode ser nem visto e muito menos revertido pelos meios físicos tradicionais. Por isso, a pessoa que tem problemas de saúde só aumenta a quantidade de remédios a cada ano. A pessoa com problemas financeiros só aumenta suas dívidas e o sucesso parece um pouco mais distante a cada dia para a maioria das pessoas. Isso prova como o desconhecimento desse mundo invisível é tão perigoso. Para ter acesso ao mundo invisível das energias sutis e entender o que pode estar te bloqueando, não é necessário ter nenhum dom paranormal. Por isso eu vou ter que ter uma neutralidade na hora que eu fosse fazer uma pergunta que eu não queira que ele interfira, tá certo? E isso depende de um equilíbrio da pessoa, uma percepção e muito treino, muito treino. Começa a reconhecer os estados progressivos de consciência. Você pode se autoprogramar nesse estado. Você entrando em estado alfa e tendo os dados de testemunho, tá tudo pronto para você começar a sua experiência. Seja bem-vindo ou bem-vinda à terceira aula do workshop Desbravando o Mundo Invisível. Nessa aula, vamos falar dos 2 momentos da mesa radiônica e como usar a radiestesia, a radiônica e a cromoterapia para desbloquear o seu mundo espiritual, suas energias, sua mente e suas emoções, para que tudo na sua vida passe a fluir livremente, sem obstáculos. E mais do que isso, como usar essas artes para curar e ajudar pessoas. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula, é importante que você assista para conseguir entender o conteúdo dessa aula. Existem links nessa página para você poder acessá-las. Eu gostaria novamente de agradecer sua participação nesse workshop. Já são milhares de pessoas assistindo e centenas de comentários aqui abaixo e por e-mail. Obrigado pelo seu comentário. Nesta aula, nós iremos te explicar a rota para você se tornar um mestre do invisível e poder finalmente desbloquear seu mundo espiritual, suas energias, sua mente e suas emoções para uma vida mais livre e fluida. Mas essa rota exige uma coisa de você, uma coisa que nem todos estão prontos para fazer. Principalmente as pessoas que gostam de encher a cabeça com teorias maravilhosas. Essa coisa é a ação, mão na massa. Então, se você está disposto ou disposta a dar esse passo, coloca aqui embaixo a hashtag Eu Me Comprometo. Mas eu preciso te adiantar uma coisa. Você só vai conseguir agir se você tiver uma rota clara de onde você está agora e para onde você quer chegar. E nesse vídeo nós vamos te ajudar a avançar na sua rota para se tornar um mestre do invisível. E tudo isso é possível por meio de 3 artes: a radiestesia, a radiônica e a cromoterapia. E para o uso dessas artes, uma ferramenta que facilita muito esse trabalho é a mesa radiônica, e o uso dela é dividido em 2 momentos. Para você entender como ela funciona, nós disponibilizamos um PDF completo. Você não precisa saber de tudo que está no PDF para conseguir se tornar um mestre do invisível. Você só precisa saber quais são as técnicas que vão te ajudar a desbloquear os seus limites neste momento. E eu preciso te avisar também que não vamos ter tempo de entrar a fundo em cada uma das técnicas que estão nesse PDF, senão a gente não ia sair daqui hoje. Essa abordagem mais avançada nós iremos seguir na nossa certificação Mestres do Invisível. Então, agora vamos falar sobre o conteúdo da aula de hoje. O trabalho para se tornar um mestre do invisível é dividido em 2 momentos. E a professora Nilza vai explicar para vocês detalhadamente como funcionam cada um desses momentos. Preste atenção no que ela vai falar agora. Primeiro momento, diagnosticar desequilíbrios e desarmonias em pessoas e animais. Tá? O que eu vou verificar quando eu for fazer esse diagnóstico? Vou olhar como é que estão os órgãos dessa pessoa. Estão bons? Sim ou não? E aí vão ter várias respostas, porque esse sim ou não, ele tem movimentos.
forte, fraco, muito forte, e eu posso confirmar. Posso ver as funções fisiológicas e metabólicas. Então, como é que está a função geniturinária? Como é que está a função cardíaca? Tá? A função de modo geral, né? A fisiologia, o metabolismo. O metabolismo dessa pessoa está muito acelerado, está muito lento. Eu posso fazer muitas perguntas e podendo analisar o tipo de função. Não só física, como funções fisiológicas energéticas e metabólicas energéticas. E aí eu entro já dentro do conceito da medicina chinesa, que tem os meridianos, como é que eles funcionam. Então eu posso fazer várias perguntas no sentido de saber como é que estão aquelas funções. Primeira coisa mais objetiva, olhar os órgãos, tá certo? Vamos começar do fisicão, né? Físico. Órgãos, depois funções fisiológicas, metabólicas, aí a gente já sai um pouquinho disso, vai para a parte energética. A outra coisa que é muito importante para a gente é a alimentação. Quando eu falo alimentação, normalmente você pensa arroz, feijão, bife, batata frita. Mas a alimentação não é só isso. E é isso também, e me interessa. Como é que a pessoa se alimenta, se ela está se alimentando bem. E também se ela está conseguindo assimilar os nutrientes. Mas, lembrem-se, a nossa alimentação não é só física. Você tem alimentação intelectual, por exemplo. O que é uma alimentação intelectual? À medida que você está assistindo uma aula como essa, você está se alimentando intelectualmente. E aí, você está conseguindo assimilar esse nutriente? Então, essa percepção, essas perguntas me interessam. Uma coisa que a maioria das pessoas não faz é se alimentar emocionalmente. É muito forte. Eu pergunto para as pessoas, o que você faz para se alimentar emocionalmente? Eu vou para a natureza. Como assim? Adoro ficar perto do mar. Isso não é alimento emocional. Então as pessoas precisam pesquisar mais o que seja um alimento emocional. Então vou falar algumas coisas que são alimentos emocionais. Ouvir uma boa música, prestando atenção na música, no que ela causa em você. Pintar, tocar um instrumento, desenhar. Artesanato vale, desde que você faça com essa intenção. A maioria das pessoas ir para um concerto, ir para um museu, olhar obras de artes e que aquilo te encante, né? Então esse tipo de coisa alimenta o nosso lado emocional. Hoje em dia pouquíssimas pessoas se importam com isso. Então essa é uma pesquisa. Você está sendo alimentado emocionalmente? Sim ou não? O lado emocional está ligado ao lado espiritual? Não. É um outro lado ainda. Uma outra coisa a se alimentar. O lado espiritual você vai nutrir em lugares tipo na própria igreja, ensinamentos de Jesus, ensinamentos de outros santos, tá certo? Que falem do enlevo, da procura desse outro lado, meditação visando o crescimento espiritual, né, de se silenciar para ouvir a voz da divindade, é um outro conceito, mas é um alimento também. As pessoas não se alimentam também espiritualmente, poucas, e elas precisariam retomar esse tipo de alimento. E aí é bom separar. No lado espiritual tem uma grande emoção, mas é uma emoção voltada para o superior. E aqui, quando eu estou falando de arte, eu estou falando a arte de um quadro. Eu, por exemplo, gosto muito do Dalí. Então eu olho aquilo ali me deixa encantada. É um encantamento. Quando você vai ouvir um canto gregoriano, por exemplo, você vai na igreja São Bento, aquilo você, na realidade dali, você acaba alimentando os dois. Né? Um porque tem a música e outro porque a música é para levar uma mensagem, né? Você fazer uma ligação com o divino. Tá? Então a alimentação, e se você está assimilando, a gente já faria uma pergunta em todos os níveis, por exemplo.
que isso vai meio de encontro a isso que você também estava falando. Mas tem mais. Podemos ver coisas com as quais nós temos intolerância. Isso é uma coisa importante. Que tipo de coisa você come, mas o teu corpo não tolera? Isso né? Isso vale para tudo também. Físico, emocional, intelectual, tal. E intoxicações. Às vezes estamos intoxicados. Precisamos fazer uma desintoxicação. Também em todos os níveis. Então são pesquisas diagnósticas que você pode fazer com os instrumentos radiestésicos, tá? O equilíbrio energético das funções. Dentro da medicina chinesa, nós olhamos o pulso. Mas nós podemos fazer essa pesquisa também com o pêndulo. Isso é uma coisa bem interessante. E dá certo. Faz uma coisa, faz a outra e compara e dá o resultado interessante. Nós vamos fazer o reequilíbrio dos chakras e vamos entender o que são esses chakras e como eles mexem com a gente, com todo o nosso metabolismo, com toda a nossa emoção, com o nosso pensamento. Então nós vamos falar a respeito disso, né? Com o que eles mexem. Vamos falar da nossa aura, que ela pode se apagar num instante com uma atitude negativa, uma contrariedade que venha e você reaja negativamente, imediatamente a tua aura escurece. Imediatamente. Aí depois tem todo o processo de refazer e tal. É instantâneo, né? Então a gente vai conversar, então a gente vai conseguir diagnosticar isso. Perturbações mais ou menos sutis do corpo psíquico, físico e espiritual. Acho que era isso que você estava perguntando. Se aquilo é uma somatização, por exemplo. Qual é o seu órgão de choque? Se aquele que está sofrendo agora é o seu órgão de choque. Problemas mentais e psíquicos que estão se apresentando, se aquilo é seu mesmo, se não é, do que se trata, né? Se você teve em contato com pessoas desse tipo e ficou daquele jeito, porque já que tudo ressoa, né? A gente às vezes fica do jeito com quem a gente ficou. As amizades são, a gente teria que tomar mais cuidado com elas, né? Outra coisa, desequilíbrios socioambientais, diagnóstico disso. Se o lugar onde você mora é adequado, se o lugar onde você trabalha é adequado, se com quem você está convivendo, se aquele lugar é a cidade onde você tem que estar. São muitos os diagnósticos que você pode fazer. Qual o melhor tratamento para ser utilizado? É homeopatia? É alopatia, porque às vezes o caso é alopatia. Podem ser florais, podem ser fitoterápicos. E você pode perguntar 1000 possibilidades de qual o melhor tratamento. Aromaterapia, cromoterapia. Como é que eu devo tratar essa pessoa? Ou juntando vários métodos, se certas combinações são adequadas. Se eu tomar esse remédio com esse remédio, dá certo? Ou vai dar encrenca? Então, a gente pode diagnosticar isso aqui, ó, pode ir, eu pus 10 itens, mas isso pode se multiplicar 10 vezes 10, tá certo? E a outra coisa, diagnosticar esses desequilíbrios e desarmonias em locais e objetos. A coisa mais engraçada que eu já vi é um objeto que não queria ficar em determinado lugar. E ele, através da percepção do pêndulo, ele falou, olha, eu não quero ficar aqui. E aí ter que achar na casa um lugar que ele aceitasse. E era só um. Isso aconteceu na casa de um amigo. E qual é a consequência disso, de ter um objeto? Quando ele está contrariado, ele gira negativo, ou seja, ele emite energias que não são benéficas para as pessoas que estão convivendo naquela casa ou para aquele local, né? Ou às vezes o computador no lugar errado ele começa a dar pau. Com certeza. Com certeza. Ou um determinado momento do dia, né?
Existem coisas assim, né? Tem dias que não são próprios para você falar com as pessoas. Nada do celular dá pau, você não consegue. Você liga para a pessoa, ela não atende, enfim. E esse tipo, a radiestesia, ela vai estar mostrando se você tem que ficar tranquilo ou se tem que se... Opa! O que eu vou fazer para não entrar... Ai, mas eu sempre disse, né? Eu disse na outra aula. Sempre fique positivo. A coisa pode estar encrencada. Para um pouquinho, respira e volta para a positividade, porque senão a encrenca pode ser muito maior. Tá certo? Então, locais e objetos com desequilíbrios de energia e outro lugar, energias telúricas. Aquele objeto, ele esteve na mão de alguém que energizou de uma maneira ou positiva ou negativa. Tem certas coisas de santos que você gostaria de ter, né? Para eu guardar. E tem outras coisas que são heranças de família que é melhor você não ter. Porque fica impregnada o sentimento que aquela pessoa evocou quando ela usava com frequência aquilo. E uma coisa interessante é que a água é uma das coisas que pega mais vibração fácil. E muito rápido. E muito rápido. E até que o pessoal diz, os estudiosos de radiestesia dizem que se você compra água no supermercado e tudo mais, você tem que deixar. Você leva para sua casa e deixa sem beber ela um dia inteiro para ela pegar a vibração da sua casa, porque senão você vai pegar a vibração de onde ela passou, na mão de quem passou. Sim, sim, sim. E quer ver uma coisa que eu acho muito importante falar? Eu falo muito isso na minha aula de medicina chinesa. Imagina só, uma pessoa já mais idosa, ela tem mais ou menos 60% de água no corpo, tá certo? E aí ela sofre, então você está perto de uma pessoa mal-humorada e aquelas vibrações começam a mexer com esses líquidos do seu corpo. Agora imagine um bebê que tem 80% do corpo com água. Então, eu particularmente não gosto muito de visita na maternidade de bebê. Principalmente de certas pessoas, que eu já detectei que não é legal. Por quê? Porque aquele bebê está muito mais sujeito às negatividades, por isso que sempre precisa dar umas limpezas, tomar umas águas, fazer um tratamento à distância de bebê. Por quê? Porque eles têm muita facilidade em captar as coisas negativas, pela quantidade de água que eles têm no corpo, né? E tem que ser protegidos. Caras mamães, protejam seus bebês. Não deixe qualquer um pegar no colo, não deixe a visitação pública, não é uma coisa bacana, tá? E locais inadequados porque tem ali um fluxo de água, ou muito cano perto do lugar onde dorme, por exemplo, né? Então, esse tipo de diagnóstico é importante pra gente, né? E a segunda parte, quanto aos objetivos, é nas formas de tratamento. Então, a primeira maneira, diagnóstico. A segunda, tratamento dos desequilíbrios constatados através do melhor método diagnóstico para cada pessoa, animal, local ou objeto. Que você já perguntou qual é. E o que nós devemos fazer, né, dentro desses tratamentos? Limpeza é uma delas, reequilíbrio energético, verificar medicamentos adequados, sejam ele alopático, homeopático, fitoterápico, cores, aromas ou a união deles. Qual a alimentação adequada e escolher a partir da consulta. Se é importante usar suplementos vitamínicos e quais deles. Então você tem algumas espectros, por exemplo, como esse. E você pode pôr o nome de certos medicamentos ou o nome de certos suplementos e vai com o pêndulo e vai pesquisando o que tem e o que falta, tá certo? Esse aqui não é disso, mas você pode fazer uma régua onde você pode ir pesquisando, né?
quais as coisas mais adequadas. Você tem, por exemplo, no livro aqui, alguns gráficos que põem, tá vendo aqui? E você pode pôr as cores, você pode pôr os medicamentos, e você vai vendo o grau que é positivo para aquela pessoa, e fazendo a escolha do melhor tratamento, tá? Você pode ver a realocação dos objetos, que é aquilo que eu acabei de falar. Será que esse é o melhor lugar para essa peça estar? Ou aqui ela sempre alguém encosta e derruba no chão? Por que será? É que as pessoas são desastradas? Ou será que ela está no lugar errado? Pesquise. Colocação de gráficos harmonizantes. Às vezes, se tem um veio d'água, você pode usar, por exemplo, o Luxor como sendo um elemento embaixo da sua cama, por exemplo. Que ele é um objeto que separa o que está ruim e da sua cama, por exemplo. Tá? Outra coisa interessante, além de gráficos, né, são os tapetes persas, que são trabalhados com tanta energia, e quando você coloca ele embaixo, ele faz uma proteção, tá? Uma colocação de grafos que são harmonizantes. E tratamento geral à distância, tanto de pessoas como locais, objetos e animais. Que esse eu acho que vai ser o ponto, é o final do nosso curso, é o ponto alto, que é assim, aprendeu tudo isso? Que bacana, vamos trabalhar? Vamos ajudar as pessoas? Tem muitas pessoas necessitadas, e o tratamento à distância, às vezes você tem aquele avô que mora a 500 quilômetros de distância e você quer ajudar. Fala, mas não posso fazer acupuntura, não posso fazer reequilíbrio energético, não posso dar uma palavra de amor. Pode sim. A partir do momento que você começa a usar radiestesia, radiônica, psicotrônica, junta tudo isso e junta a medicina chinesa, porque muitos dos meus alunos estão assistindo e eles são terapeutas da medicina chinesa, posso fazer sim. Posso fazer esse tratamento à distância e você vai ser útil para muito mais pessoas do que você seria só no seu consultório. Então esse vai ser o ponto alto desse nosso curso. No nosso curso, a certificação em radiestesia, radiônica e cromoterapia Mestres do Invisível, vamos entrar a fundo em tudo isso que foi abordado aqui no workshop. Vamos falar mais sobre a radiestesia, trazer mais exercícios práticos para que você consiga ter acesso às respostas do mundo invisível e fazer diagnósticos mais e mais precisos. Vamos falar de cromoterapia e como usar as energias das cores para trazer mais energia de prosperidade, de poder pessoal, de criatividade, de expressão pessoal, de intuição e de espiritualidade. Como fazer tratamentos à distância, tanto de pessoas e animais, como de lugares e objetos por meio da mesa radiônica. E ao longo desse processo, vamos falar como deixar as suas 5 dimensões alinhadas de forma harmônica para que o mundo invisível passe a trabalhar a seu favor e não mais contra você. A partir desse conhecimento, você vai ter acesso a todos os pontos cegos que podem estar te sabotando ou sabotando seus entes queridos no mundo invisível e vai conhecer as ferramentas para virar esse jogo. Você vai poder entender se você está indo pelo caminho certo ou não, se você está seguindo tudo de bom que foi destinado para você ou se você está forçando um caminho que vai te trazer infelicidade. Vai fazer diagnósticos poderosos sobre qualquer tipo de doença física, mental, emocional, energética, espiritual. Vai conhecer e desenvolver todo o poder e sensibilidade que o seu cérebro tem. Vai aprender a se tratar física, mental, emocionalmente usando a radiestesia, a radiônica e a cromoterapia, se livrando de limitações invisíveis que podem estar atrapalhando você a atingir seus objetivos. Vai conhecer detalhadamente cada instrumento usado nessas 3 artes milenares, suas aplicações e como treinar para conseguir usá-los com maestria. Vai aprender também técnicas avançadas de restauração de aura, restauração dos chakras para curar tanto no nível físico quanto mental e energético.
Aprenda também como emitir ondas alfa e otimizar o seu trabalho com a radiestesia. Além disso tudo, no final, você vai poder se certificar para se tornar um profissional na área, se você assim desejar. As inscrições para essa certificação vão abrir na segunda-feira e é importante que você saiba que elas ficam abertas por um curto espaço de tempo. E isso é verdade, não é nenhum truquezinho escasso, é a realidade. Se você quer dar continuidade a esses estudos que começamos aqui nesse workshop, ficaremos muito felizes em receber você como aluno ou aluna. Mas fique de olho no seu e-mail, pois é por lá que enviaremos todas as informações para você se inscrever, ok? Mas agora, o que eu quero é te agradecer a sua presença neste workshop. Foi uma semana realmente incrível. Milhares de pessoas passaram por aqui, recebemos relatos de pessoas que já mudaram muitas coisas em suas vidas e tenho certeza que esse evento deixará saudades. Ele já deixou sua marca e com certeza transformou muitas vidas. Mas ainda dá tempo de você participar, pois as aulas ficarão disponíveis até domingo. Comente aqui embaixo, nos conte como está sendo a aplicação das técnicas ensinadas aqui. Nos conte também como está sendo o desafio do sono da primeira aula. Queremos saber como você está aplicando tudo isso. Muito obrigado pela sua presença e esperamos ter o privilégio de te ver na nossa turma da certificação Mestres do Invisível. Até segunda-feira.